Boa noite, autores e autoras da Ventura Editora. Aqui quem fala é o Jorge Ventura, editor-chefe desta editora, que abre aqui esta transmissão em sua página. E eu já faço aqui os meus agradecimentos a todos e todas que estão chegando aqui para comporem essa seleta audiência. Muito boa noite, Paulo Reis, Gilber Mária. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, tá? Com muita honra e muita satisfação que a gente abre mais uma entrevista, um bate-papo com um autor muito importante, né? Lembrando que para a Ventura Editora, o que importa é saber que os autores estão sempre produzindo, as autoras estão sempre produzindo e fazendo sempre a roda da cultura girar. Isso é o que é importante. E nesta noite nós recebemos uma pessoa especialíssima também, né? Ele que é mestre e doutorando em literatura brasileira pela UERJ, é também poeta, escritor, pesquisador, crítico literário e produtor cultural. Idealizou, coordena e apresenta o Sarau Pólen desde 2008. Ele criou em 2019 o gênero poético Poememes, que mescla a expressão poética com a linguagem dos memes. De 2021 até hoje, ele é o vice-presidente da União Brasileira de Escritores, a UBE, Rio de Janeiro. Concebeu e apresenta no Instagram desde 2022 o programa Papo Pólen, no qual entrevista artistas do Brasil inteiro. E justamente por este programa, ele foi contemplado com o Prêmio Aperge Sarau Online em Destaque 2023. Há textos seus publicados em várias antologias, periódicos literários, sites e revistas acadêmicas do Rio e de outros estados brasileiros. Possui 5 livros editados, 5 livros solo editados. Antes deste que nós vamos conversar sobre, né? Ele tem 3 livros de poemas lançados, que são eles: O Diário do Camaleão, de 2009, Máquina Mundi, em 2016, e Poememes, em 2021. E tem também, em seu currículo, 2 livros de crítica literária, né? O primeiro, Temas em Literaturas de Língua Portuguesa, os Diferentes Olhares, publicado em 2015, né? E este livro aqui, que também foi publicado pela Ventura Editora, que é o Rotas e Rostos, do ano de 2019. Pois muito bem, agora ele parte para a publicação do seu terceiro livro de ensaios, né? Este livro maravilhoso, intitulado Mosaico, que será lançado nesta próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, a partir das 18 horas, lá no Bar Ernesto, que fica na Rua da Lapa, número 41. Estão todos e todas convidados, convidadas, ok? Então, quem é este autor, né? De quem tanto estamos falando aqui nesse início dessa nossa live? Ele é simplesmente o nosso querido Marcelo Mourão, que eu vou chamá-lo agora. Fiz o convite e vou dar aqui o meu boa noite especial a ele, esse nosso convidado de hoje. Opa! Marcelo, já estou ouvindo você, mas não estou vendo. Vamos lá. Virei. Agora virei a imagem. Agora virei. Tudo bem? Tudo bem, eu não estou vendo você aqui. Só estou ouvindo. Ué? Estou aparecendo eu. Mas você está me vendo?
Tô te vendo. Vamos lá. Quer tentar de Vamos lá novo? novamente então, Marcelo. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Zé Calazans está dizendo que está me vendo. Para mim aqui eu não tô vendo você. A Vera Versiani está dizendo que está me vendo. Mas é chato conversar sem o outro ver, né? É. A Rubermária está dizendo que está me vendo. Está todo mundo me vendo. Olha, e as pessoas estão me vendo também? Acho que sim. Pessoal, e o Jorge? Estão vendo o Jorge? Bom, eu não sei como agora resolver isso. Quer Não sei. tentar sair do ar e voltar? Vamos O pessoal tentar? está dizendo que tá te... É, O pessoal está dizendo que está te vendo também. e eu não vejo você. Bom, Mas deve dar uma certa agonia não poder me ver, né? exatamente. Marcelo, você não se importa não, né? Vou chamá-lo novamente. Então, se você puder sair do sinal, né? Você fecha o seu sinal e eu vou convidá-lo novamente, tá bom? Tá, Pode ser? Maravilha, querido. pode Obrigado. ser. Vamos tentar aqui novamente. Tá, agora eu vou novamente. Isso. Mandei o convite. Marcelo recebeu aí o convite? Aproveitando aqui o ensejo, agradeço aí a chegada do José Calazans, da Vera Versiani, a Rubermari e Paulo já falei. Marcelo, agora entrou? Deixa eu ver. Entrei. Ah, opa! Abemos Marcelo. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem. Como é que você está? Marcelo, olha, está sendo um privilégio. Embora você já tivesse sido atração especial nas lives da PES, mas há muito tempo eu não me encontro nessa condição de eu ter a oportunidade de entrevistá-lo, porque nas últimas lives você é que tem sempre me prestigiado, né, dado essa força incrível como um grande amigo, como um grande produtor cultural que você é. E queria dizer que é com imensa satisfação que estou aqui abrindo essa live para a gente bater esse papo bem descontraído, mas é muito necessário, né? Porque você tem aqui mais uma cria maravilhosa, né? Tá todo mundo vendo aqui. E segunda-feira vamos dar uma verificada lá no dia 6, porque nós temos bons motivos para comemorar. Não apenas por esta nova cria literária, mas também pela data emblemática, né, de comemorativa de 15 anos do Sarau Pólen. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, né? Marcelo, a primeira pergunta diz respeito ao seu perfil mais acadêmico, né? Você, para mim, é uma das pessoas que mais pesquisa, né, desse nosso cenário literário. Você é a pessoa com quem eu troco muito, né? E a gente conversa muito a respeito, e a gente sabe que você é uma pessoa que tem uma satisfação ímpar por pesquisar o trabalho dos poetas contemporâneos. E a gente sabe também que antes de você migrar para a literatura, sua primeira formação foi história. E aí a minha pergunta é, você acha que, por você ter já optado, né,
a priori, por história, isso também desenvolveu em você uma capacidade também, como um pesquisador, foi para você mais fácil também, ou motivou mais ainda para você, quando migrou para a literatura, você continuar nessa linha de pesquisa? O que você diz a respeito? Essa pergunta é uma pergunta muito ampla, mas vou ser bem sintético, porque às vezes eu fico vendo que eu falo um pouco demais nas lives. Eu vou tentar ser resumido. Eu sempre amei demais o universo da escola, né? Então, assim, abandonar a escola para mim é sempre traumático. Então, estou sempre fazendo um curso aqui, um curso ali. Me dá um prazer enorme poder ser estimulado por professores e indagadores, né, provocadores, mestres, né? Eu gosto até de chamar de mestre cada um deles que até merecem, né? Tem uns que até nem merecem, mas a maioria merece ser chamado de mestre, porque cada um tem uma provocação muito grande filosófica para botar minha cabeça para pensar. E eu assim sempre amei muito o universo da escola, né? Um universo muito fascinante. Não seja, por exemplo, ninguém sabe disso, até não sei, quer dizer, ninguém. Algumas pessoas do meu círculo mais íntimo devem saber, mas eu sempre conto para os meus íntimos que a primeira coisa que eu pensei em fazer foi psicologia. Eu sempre gostei muito de ler Freud, Lacan, Jung, desde os 17 lendo muito psicologia. Meu trabalho poético passa muito por psicologia, por poemas que falam do mergulho no id, no superego, enfim, todo esse universo da estrutura psíquica humana. E eu pensei em primeiro ser psicólogo, né? Então eu queria estudar para ser psicólogo. Depois eu caí em mim que a minha classe social eu era muito pobre, eu falei, não, psicólogo acho que vai ser um curso caro. Aí pensei os outros fatores que poderiam dar problema, eu falei, não, eu gosto muito de ser professor, eu quero ser professor, seja de que matéria for. E aí, primeiro história, porque eu tinha uma professora maravilhosa, ela me elogiava muito, me botou muita vontade de estudar história, história realmente é fascinante, só que existe um gap entre a história dada na universidade e a história dada no ensino médio, né? Você tem uma história crítica, formador, ainda mais a UFRJ que eu fiz, é formadora de cientistas da história, de pensadores da história, de pesquisadores. Porém, nosso mercadão, ainda mais eu filho de uma classe muito pobre, eu tinha que ir para o mercado de trabalho. Então, assim, foi muito chocante para mim a transição entre o mundo acadêmico da história e o mundo do ensino médio da história, porque é um ensino muito corrido, muito massacrante, é outra realidade. Eu me frustrei muito, né? E aí fiquei muito tempo frustrado. Quando eu que gostava muito de escrever letra, né? Era poeta da canção, eu gostava de me concentrar na canção, eu era cantor e tudo. Eu fiquei muito tempo negando essa questão da poesia e tal. Inclusive, um amigo, um amigo não, mas um companheiro nosso do nosso meio, sempre dizia, vamos no Poeta Sai da Gaveta, vamos no Poeta Sai da Gaveta, vamos no Poeta Sai da Gaveta. Ah, não, esse negócio de poeta, eu escrevo poemas, mas estão lá nos meus cadernos, não quero saber disso não. Tal. Só em 2007 eu falei, não, vou ver qual é. Aí entrei nesse meio, gostei demais, falei, bom, se eu vou entrar nessa brincadeira, eu vou entrar para ser sério. E fui mergulhando cada vez mais na literatura, comecei a oficina com Cairo, depois fiz a oficina com Leila Mícolis. Eu ia fazer com o Marcos Vinícius Quiroga, o Marcos Vinícius Quiroga falou, não, mas tu é maluco, tu já é autor, tu já é poeta. E que é isso, mas eu quero ter convivência artística com você, eu acho que você é um grande artista, eu acho que eu vou ganhar estando perto dos bons, né? Então, assim, estudar para mim é um prazer grande, né? Eu acho que se eu pudesse, eu só estudava, e se eu tivesse uma bolsa eterna e uma boa bolsa, eu ficaria só lendo. Eu estudar é um tesão, é um prazer. E a transição foi por causa disso, Jorginho, porque eu estava muito frustrado em saber tanta coisa da história do Brasil, do mundo, quer dizer, todos os ângulos da questão, a gente tinha tempo na universidade de analisar os fatos históricos. No ensino médio, não. Você tem o MEC engessa, né? Ele faz a gente dar corridamente as coisas. Quando você vai dar colonização portuguesa na América, você tem que correr e você sabe que ali você quer parar para falar do massacre dos índios. Quer dizer, você quer dar enfoques ali importantes, interessantes,
e esclarecedores para a população brasileira, acho eu, né, para acordar. Mas o ensino brasileiro nosso não é feito para acordar a população, o espírito crítico da população, não, meu amigo. É muito triste. O nosso ensino público, abaixo da universidade, a universidade é uma ilha de excelência, mas o ensino público brasileiro, do ensino médio para baixo, é só para passar no Enem, né? Não é mais vestibular, Enem. É isso. Marcelo, muito importante isso que você diz, e eu vou fazer agora uma pergunta a você, que muito me fazem também, né, por esse meu lado multifacetado, e você, além de professor, pesquisador, você é um poeta, é um escritor, e você é um produtor cultural. E sempre me perguntam quando é que sobra tempo, né, para o poeta escrever. E você escreve não somente poemas, mas você escreve ensaios. Eu penso que acho que existem dois pontos, né? Dois elementos, dois ingredientes imprescindíveis, que são o foco, né? O foco na pesquisa e a disciplina. E aí eu pergunto, como é que você consegue dividir seu tempo entre o produtor cultural, que é o seu lado mais artístico, o lado poético, que é o lado mais artístico, do lado mais acadêmico, porque você tem que mergulhar na pesquisa, você tem que dividir seu tempo, e você é um professor também, né? Hoje você também ministra aulas, então a gente sempre fica pensando, nossa, quando que esse homem tem esse tempo, né, para fazer essa pesquisa, né? Como é que é isso? Como é que é o seu método de trabalho, Marcelo? Rapaz, o meu método de trabalho é caótico demais. Se eu programar muito, a coisa eu acho que não anda tão bem como eu gosto. Quer dizer, às vezes dá certo programar, às vezes não dá. Mas em geral é caótico. Assim, eu aproveito feriadões, por exemplo. Esse feriadão eu já fiz várias coisas ao longo do dia para poder render, por exemplo, resolver coisas no computador pertinentes à minha família, minha mãe e tal. Aí daqui a pouco tem a hora de pegar um pouco para fazer um pouco de estudo, um pouco de leitura. Quer dizer, você tem que pegar o teu dia de 24 horas e tentar distribuir várias coisas ao longo daquele dia. E outra coisa também, tem horas, momentos, fases que eu durmo só 4 horas por noite, né? Assim, também tem isso. Aí minha mãe fica maluca comigo. Pô, só 4 horas, olha o sono, olha a idade e tal, que você já está, né, chegando e tal coisa. Você já não é meninão e tal, ficar à noite acordado. Falei, mas eu tenho que trabalhar, mas a minha cabeça é febril, mas eu preciso produzir. Então, assim, eu tenho meu escritório, que eu fiz questão de reformular minha casa para botar tudo, um aconchego, assim, com uma musiquinha. Aí eu boto um jazz no fundo para trabalhar. Mas a leitura, assim, bem baixinho. Mas a leitura tem que acontecer sempre, ter seu momento no dia para acontecer. Às vezes eu não estou afim, eu respeito, eu procrastino mesmo. Então, assim, mas eu procuro, assim, viver muito a minha casa. Hoje em dia, assim, em termos de relacionamentos afetivos, amorosos, eu dei uma certa férias para minha cabeça, eu ando um pouco desgastado desse negócio de relacionamento a dois. Então, não ter uma outra pessoa para você se dedicar, eu acho que ajuda muito, porque aí você fica mais centrado na tua casa. Por exemplo, você não está trabalhando na rua, como eu, às vezes, tenho que dar aula, mas aí, quando eu chego em casa, eu dou aquela descansada, tomo aquele banho e vamos embora. Vamos para o segundo turno de trabalho. Vamos corrigir trabalho de aluno, que aí já é mais fácil, já é, poxa, coisas que eu mesmo formulei, eu sei que eu domino muito. E depois de corrigir, vou eu pesquisar, vou eu ler. Aí vou dormir lá para as 3 da manhã, 4 da manhã, para acordar 9 da manhã, 5 horinhas de sono. Acho que já dá para ir levando. Eu dormindo na van, né? Eu dormindo na condução, dá para ir, vamos indo, vamos para frente. Depois a gente paga essas horas que não dormiu. Tem muita gente entrando aí na live, né? Dando boa noite, Carmen Tereza Elias, Dil Costa, outras pessoas queridas aí que não deu para eu ouvir aqui no Scroll, mas sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Marcelo, e aí vem aquela pergunta também, né? Em algum momento existe aquele conflito entre o poeta e o professor, o acadêmico e o artista, né? Porque às vezes você está no meio de uma... Já aconteceu com você, de você estar no meio de uma pesquisa, né, focado naquela pesquisa, e daqui a pouco vem a inspiração de um poema. Aí você para a pesquisa para desenvolver aquele poema. Ou ao contrário, né? Você tá totalmente voltado para a criação daquele poema, né? Teve aquele chamado
espanto de que tanto se referiu Goulart, e de repente você viu naquele poema uma possibilidade de desenvolver um estudo a partir daquele mote, né, inspirador. Já aconteceu isso, já? Não. De poema, deu a partir de um estudo, pensar num. Não deixa de ser estudo, né? Você vai lendo artistas interessantes ou poetas que não são tão conhecidos. Eu, por exemplo, era rato da Feira do Livro ali da Carioca, que era baratinho, né? Você comprava R$ 1, você não sei agora como é que anda e onde é que está essa feira se ela ainda existe. Mas ela ficava ou na Carioca ali, no metrô Carioca, ou ficava lá na Cinelândia. E aí a gente comprava livros de poetas, muitos poetas que eu acabei conhecendo depois pessoalmente, encontrava nas feirinhas, né? E comprava 10 livros de poesia, R$ 1 na época. Até uns 5 anos atrás era assim. E então eu comprava quilos e quilos e quilos de livro porque eu queria ver as dicções, eu queria ver como é que as soluções de poema. Então, assim, nesse estudo particular meu, não estudo acadêmico, realmente isso aí é muita inspiração mesmo para escrever muita coisa. De vários livros meus, Camaleão teve inspiração desse tipo de estudo, mas do estudo de ensaio, eu não tive nenhuma inspiração, não. Quando foi assim, para fazer ensaios, que é um estudo assim de você ter que ler muita coisa para você saber interpretar algum aspecto de algum autor. Por exemplo, se eu pegar a Ana Cristina César para tentar entender por que ela fazia colagens de falas de outros autores, que é uma coisa que eu classifico como muito pós-moderno, você tira um verso de um, tira um verso do outro, aí você cria um Frankenstein, um poema cheio de citações, como se fosse um sampler, né, um sampleado de rap no meio da tua dicção. Acho muito interessante. Então, para fazer o entendimento disso, eu tive que ler um cara, por exemplo, esqueci até o nome do cara, rapaz, agora me fugiu o nome. Ele fala do recorte textual, eu esqueci. Depois não vou lembrar, porque ao longo da live eu posso ser que eu me lembro. Então, assim, tem algum teórico que já trabalhou, que já pensou sobre essa questão do chupar referências de outros textos? Sim, tem. Então, você, para montar uma lógica, você tem que ler. Por exemplo, os poetas de rua dos anos 80, eu tive que ler muito o Zumthor. O Zumthor é o teórico da palavra falada, da oralizada, do texto oralizado. Ele é um cara que vai desde dos cantadores medievais, dos trovadores, que ele classifica como um poeta da canção e um poeta da oralização, né? Até os dias, até onde deu, né? Porque ele, se não me engano, já é falecido. E o Zumthor é uma referência. E do Zumthor eu vou para os outros, né? Para os que leram o Zumthor. Aí você tem que ler tudo isso para você poder falar, por exemplo, do Dalmo Saraiva, que é o cara que faz o teatro, faz o poema. Então, você não consegue entender determinados artistas se você não bota os óculos da teoria literária. Então, é preciso que a teoria seja lida para que a gente possa falar, não, entendi, aqui. Mesmo que o autor não tenha lido esses caras, a prática do autor, mesmo que ele ignore que existe tudo isso, foi uma prática que foi um espírito daquele tempo. Assim, todos, assim, de alguma forma, outros artistas, assim como Dalmo, responderam também com oralidade, com as mesmas. E aí, os teóricos que me precederam precisam ser lidos para eu poder dar o pulo do gato, para ir eu dar as minhas versões, eu dar as minhas teses sobre o Dalmo, eu poder afirmar coisas. Mas eu tenho que ter um chão, eu tenho que ter um alicerce teórico, senão. Então é por isso que o ensaio, cara, dá um trabalho. Para você fazer um ensaio, você tem que ler. Eu ia perguntar É um mês, no mínimo, o tempo médio para você desenvolver um bom livro de ensaios, pelo menos no seu modus operandi, você leva em média o quê? 6 meses? 1 ano, talvez? Não, se você for contar desde o início do ensaio até o livro montado, você bota aí uns 3 a 5 anos, porque esses textos estão sempre. Eu acumulo textos de ensaio, eu vou escrevendo, 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 vou apresentando, algumas matérias pedem para apresentar como atividade final de curso um ensaio. Aí todos esses textos
aí foram conceituados por professores. E eu vejo se foi bem conceituado. Modéstia à parte, todos eles, eu acho que a nota mais baixa que levou foi 9. O resto tudo 10. Eu falo, gente, então eu vou ter que pegar isso, revisar, melhorar, fazer ele ficar melhor ainda, dar uma condensada, botar no formato livro, tirar um pouco do academicismo, que às vezes eu sinto que está muito... Eu, por exemplo, tiro o resumo, que aí, resumo não, isso aqui não entra, porque eu não quero que fique no formato artigo científico. Eu boto no formato ensaio para o livro, porque eu tenho que entender que no livro, quem vai ler também são os nossos amigos do meio da poesia. Se eu botar uma linguagem muito engessada, muito científica, vai uma viagem na maionese. Então eu faço uma adaptação do texto, sem perda de qualidade, mas só tirando coisas que eu acho que vão dar uma... Não são gorduras, são coisas que podem sair, são só praxes acadêmicas, são só coisas que você tem que fazer para agradar o meio acadêmico. Então, no livro de ensaios eu não estou precisando disso, eu estou precisando que o público em geral possa ler, compreender e tirar questões dali, tirar conclusões, reflexões, provocações. Então, assim, o livro de ensaios, quando ele vai parar na mão do leitor, ele já recebeu assim o trato... Cara, eu reviso para entregar ao professor. O professor, se vê que escorregou em algum português, alguma coisa assim, que é possível, poxa, eu estou escrevendo um ensaio, por mais que eu revise, aí o professor assinala, e depois vai para um revisor, que embora eu seja revisor formado, como revisor e habilitado, eu vou para mais revisor, mais revisão. Aí você, como meu editor, também falou, Marcelo, aqui não seria não sei o quê, melhor... A gente discute, aí eu vou reviso. Cara, quando chega na mão do leitor, tem que estar o biscoito fino do biscoito fino. Então, assim, os ensaios, até ganhar a sua versão final, eles são muito, como eu chamo, macerados, né? São muito mexidos e muito remoldados e melhorados. Quer dizer, eu tenho um respeito, Jorginho, neurótico ao leitor, assim, ó, por mais que você vai chegar, acho que nessa pergunta, né, sobre os leitores, o perfil, o que eu espero, perfil que... né? Mas exatamente. Assim, mas continua, pode continuar. Eu parto de um perfil imaginário. Para mim, o leitor que vai pegar isso aí é o cara mais exigente, vai ver todas as minhas linhas, todos os meus defeitos. Então, assim, eu tenho um medo neurótico. Você sabe disso, que só com o cara da formatação, a gente mandou para ele umas 4, 5 vezes, eu não aguentava mais. Jorginho, ó, tem que tocar isso. Quer dizer, foi um processo neurótico que a gente levou 7 meses. Eu e você levamos 7 meses para parir essa criança. Agora, você imagina quando eu juntei, quantas vezes eu não fiquei acordado, mexendo, remexendo, repensando. É um processo muito louco, mas assim, eu tenho um respeito extremamente violento pelo leitor e também pela minha reputação, que eu acho que se eu estou 16 anos para 17 nesse meio, eu tenho que ter respeito também à seriedade com que eu trabalho, com muita dureza e muito perfeccionismo e muita neurose também. Você vem percebendo esse retorno desse público leitor dos seus livros de ensaios, porque o seu público leitor de sua poesia já o conhece como poeta, mas essa preocupação, essa cuidado que você tem com esse tratamento que você acabou de dizer aqui agora, você já percebe que as pessoas já trazem algum retorno, se interessam mais por esse outro trabalho seu também, que é o trabalho de ensaísta? Sim, teve uma revista de São Paulo, a revista Tema, que agora a revista Tema deu uma parada, a pandemia meio que eu acho que deu uma derrubada nas finanças e tal, ela está se reequilibrando. Mas a revista Tema Acadêmica de São Paulo sempre me falava, tem mais textos? Cadê os textos? Tem novos textos? Ele ficava no meu pé para publicar lá gratuitamente e tal, e sempre interessada em difundir meus textos. Quantos textos tem dessa vez? Eu falei, tem 5. Então manda todos. Aí publicava todos. Aí mandava para mim, com o maior respeito do mundo, 3 exemplares, mandava para mim. Então havia um interesse muito grande em São Paulo sobre o meu trabalho. Na Paraíba também tem um núcleo de estudos do meu trabalho muito interessante. O professor Sérgio de Castro Pinto, que inclusive é o prefacista desse livro,
ele lançou um ensaio sobre esse meu lado ensaísta, né? Ele também se debruçando, estudando o meu lado ensaísta. Então, assim, algumas universidades eu já fui contemplado de ser estudado. Na Estácio de ensaio eu sei que eu sou estudado, meus livros de ensaio. Teve se não me engano, meu Deus, na Castelo Branco, né, na Castelo Branco também. Algumas universidades também. A Unicarioca eu acho que também se manifestou interessado. Eles me pedem, às vezes, direito, assim, sessão de direito, para eu ceder, para não precisar, para publicar eu cedo. Então, assim, tem muitos focos de interesse, e o que me deixa muito feliz, porque, mas uma coisa é certa, Jorginho, eu torço, eu torço para não ficar assim, certos poetas ficaram muito conhecidos por serem super bons ensaístas. Eu prefiro não ser um super ensaísta, mas ser um super poeta, um super artista. Eu não quero que sempre assim, o medo que eu tenho é do ensaísta sufocar o artista, né? Falar, não, o cara aí escrevendo poema, não é essas coisas, mas como ensaio ele é fera. Não, eu prefiro que gostem mais do artista do que do ensaísta. Ora, entraram aí também Maria do Carmo Bonfim, Valmelo, a Fátima Porfírio, Maria Célia Vieira, tá? Mais outras pessoas aí que estão entrando. Muito obrigado aí por vocês estarem compondo essa audiência dessa noite, né? Um bate-papo com o escritor, professor, ensaísta Marcelo Mourão, autor de Mosaico, que será lançado nessa segunda-feira, agora dia 6 de novembro, a partir das 18 horas, lá no Bar Ernesto, ali na Lapa, que fica na Rua da Lapa, número 41. Estão todos convidados, todas convidadas. Marcelo, você falou agora há pouco, né, sobre um amigo querido nosso, um saudoso, né, querido, Dalmo Saraiva, um dos representantes de um termo que eu aprendi com você, porque você foi o meu prefacista convidado naquele livro, né, do trio Patinhas Tio, um escracho lírico, que foi montado, né, uma concepção a partir de um trabalho litero-dramático que eu, Dalmo e o Antônio Gutmann fazíamos durante um período de 6, 7 anos. E num ato assim, sei lá, eu fui tentar, digamos assim, com muita saudade de Dalmo Saraiva, falei, vamos contemplar esse trabalho, né? Vamos deixar um legado, né? Um produto gráfico, um produto editorial. E aí idealizei esse projeto e o chamei porque você, e eu volto a dizer aqui publicamente, mais uma vez, eu digo que você foi dos ativistas, dos produtores culturais à frente do Pólen, foi, sem sombra de dúvidas, a pessoa que mais ofereceu oportunidades, né, de apresentação desse trio Patinhas. Você já tinha chamado o Jorge Ventura à parte, o Antônio Gutmann à parte, o Dalmo à parte, mas só do trio, pelo menos houve assim umas 4, 5, 6 apresentações no Pólen, e isso fez com que o nosso trabalho fosse reconhecido, fosse muito difundido. E você utilizou uma expressão no seu texto de prefácio que muito me chamou a atenção, né? Representantes da poesia verbalista. E nesse livro, Mosaico, você segue com a sua linha de pesquisa, né, e tendo como objeto de estudo também, né, essas vozes dos anos 70, né, a chamada poesia marginal, coletivos como o Poesia, o grupo Passa na Praça que a Poesia Te Abraça, ícones, né, da poesia oralizada, que por exemplo, Flávio Nascimento, que também é citado nesse seu livro, Mosaico. Hoje, depois desse período pandêmico, você acredita que ainda há espaço para a poesia verbalista ou esses representantes da poesia verbalista, como houve nos anos 60, 70, nos anos 80 também? Você acredita que hoje tenha reduzido, sim ou não? E se sim, qual o motivo? Né? Da mesma forma, e aí emendando a pergunta, eu percebo que há um esvaziamento muito grande no meio acadêmico também, né? E a gente
percebe também que há uma tentativa da academia ir para a rua e a rua ir para a academia também. De repente, né, é o que a gente quer, né? Dar a vez, a voz, né, a quem está ali na rua verbalizando poesia para ter vez também na academia. Nem sempre isso se consegue. Por vários outros motivos, você sabe muito bem disso. Aí eu pergunto, novamente, hoje tem espaço para essa poesia verbalista como houve em décadas passadas? Jorginho, eu acho que o poeta ele tem que estar atento, antenado, né? Já que o poeta é a antena da raça, né? Ele tem que estar antenado com o seu tempo, cara. Uma coisa que o Cairo Trindade falava para mim, que eu sempre me vem à mente, eu acho uma provocação maravilhosa, ele falava assim, poxa, eu vejo esses artistas aí emulando a dicção emulando imitando, né? O estilo do Bukowski, imitando o estilo usando palavras do século XIX para ficar bonito o poema, para ficar palavras muito difíceis e tudo mais, e para enfeitar o pavão do poema. O cara ele não dava valor a essa, ele dava mais valor à expressão, a genialidade da montagem do poema do que propriamente dessa coisa de não, eu vou me exibir um grande eu sou um glossário humano, eu sei muitas palavras. Claro que ele me dizia, poxa, ó, cuidado para não repetir tantas expressões para não parecer sem repertório linguístico, né? Claro que mas ele gostava mais da malandragem da língua, ele gostava de outras coisas, né? Então, assim, pensando no que o Caio falou, né, o poeta tem que estar atento ao seu tempo, eu acho que o importante é a gente, assim como os poetas dos anos 80 tentaram ganhar visibilidade nas ruas e chamar a mídia, chamar o jornal, e saíram muito em jornais, conseguiram também aparecer em televisão, aparecer bastante, chamaram muita atenção, aí a televisão se interessou em fazer matérias de jornal. Outra coisa também que a gente viu nos anos 80, 90, abrir show de rock, ou tá lá no meio do show do rock. Hoje você faz uma coisa parecida com o Biafra, você adentra o show do Biafra e começa a fazer um bate-bola, poeta, músico e tudo mais, e isso nos anos 80 e 90 era sempre, começou a acontecer demais. Eu acho que assim como o poeta invadiu espaços como esses, o poeta agora tem que invadir o TikTok, tem que invadir o YouTube, tem que invadir sempre com chamadas curtas, sagazes, bons textos que não sejam tão longos, mas se forem longos, saber falar bem, saber interpretar bem. Eu acho que nós temos muitos canais de comunicação. Agora, o poeta tem que entender que a linguagem atual do século XXI depende de uma dinâmica diferente. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas não estão se ligando nisso. A sensibilidade das pessoas mudou. No outro dia eu estava conversando até com o filho do Cairo, o Daniel, ele estava me falando, Marcelo, se um vídeo não me agradar, em 5 segundos eu passo a tela, eu passo a tela. Então o poeta ele tem só 5 segundos para falar alguma coisa que seja interessante para aprender. A gente está no tempo da rapidez, da velocidade, das pessoas não terem paciência nem com relacionamento, nem ficar vendo vídeo longo. As músicas também estão ficando com 1 minuto e meio. O poeta tem que acordar para isso. Tem que acordar para que mundo é esse, que sociedade é essa, que pessoas são essas, para poder, de forma sagaz, como fizeram os dos anos 80, criar ferramentas para poder furar os bloqueios. Por exemplo, Poememes. Poememes é um livro para furar bloqueio, para sair da bolha da gente. Era aquela coisa de eu assim, eu só sou lido pelos meus amigos. Aí o cara vai, pois é, olha ele aí. O cara vai lá, compra meu livro, nem lê, bota lá, né, guarda, né, me prestigia, vai lá, eu dou autógrafo, mas guarda. Aí eu comecei a ser lido pelas crianças, eu comecei a ser lido pelos jovens. Teve a irmã da Val lá, não me engano, é Piauí, Isso. não é isso? Que começou a alfabetizar pessoas pelo Poememes, e fazer as crianças gostarem dessa linguagem matreira, engraçadinha, com senso de humor, mas com filosofia, com profundidade. Então, acho que a gente tem que entender
que a gente primeiro tem que ser múltiplo, a gente tem que ser multilinguístico, multilinguagem, e estar sabendo que mundo é esse, jogar com o mundo que a gente está aí. Não dá mais para aquela coisa, sabe, voz impostada, jeito de falar muito prosaico. Quer dizer, esse tipo, essas coisas ficaram envelhecidas, né? A gente tem que ver qual é o ritmo da voz que no TikTok faz sucesso. Tem que ser pesquisador do que as pessoas estão gostando. A gente busca Ibope, a gente busca atenção, a gente busca ampliar os leitores, buscamos. Então, que tipo de poesia é essa do século XXI que precisa atingir o grande público e não ficar só no nosso círculo? Agora, claro, sim, você vai me perguntar, Poememes agrada aos literatos? Tem poetas mais antigos que falam assim, eu não gosto de poema curto, eu não gosto de poema pequeno. Tem essa gente que não gosta. A Leila Amicus ama poema curto. Maravilha. Eu acho que o poeta tem que ter postura e sustentar, né? A gíria agora, olha, você vai botar peito, mas sustenta, hein? Tem que ter peito, mas sustenta. Não é isso, é ter peito, ter coragem, ousar e falar que se dane, e vão achar que eu sou bobalhão, estou fazendo um poememes que é uma besteira. Não é besteira. Ali tem muito fundamento teórico ali. Parece uma brincadeirinha colorida, né? Mas ali não, ali é imagética, é polissemia. Ali é muita sacação, meu amigo. Modéstia à parte, aí é muito. Parece uma bobeirinha. Às vezes o que é muito simples parece que é fácil de fazer, mas para atingir a linguagem, a comunicação hoje com esse público, eu acho que o poeta tem que saber falar, saber vocalizar, sem ser muito prolixo, sem ser muito pomposo e não tendo uma postura. Você sabe que os caras dos anos 80, o Douglas Carrara falava isso eu tô para juntar, compilar, e não compilo nunca, esse é um projeto que está me deixando nervoso, que eu não consigo fazer, que é buscar os textos dele de manifestos, crônicas que ele escrevia da época e também artigos, ensaios, né, dele, com os pensamentos dele. E ele falava assim, gente, o teatro poético que a gente tem que fazer nas praças, com a poesia da gente não pode se vestir muito elegantemente porque a gente está falando para a população mais simples possível. Então, assim, como ele era observador, o Douglas Carrara, do Passa na Praça, do Feira de Poesia Independente, como ele era observador do público. Quer dizer, como ele estava vendo que público é esse que eu tenho que atingir, me comunicar. Eu estou me curvando ao público? Não. Poememes é um projeto, por exemplo, o meu próximo livro, que se Deus quiser vai sair ano que vem, de poemas, já vem com poemas bem mais longos, é outra face, é outra faceta, é outro clima, é outra história, é outra recorte, é outra criatividade, é um projeto montado, sabe? Uma maquete que eu estou montando, cheia de lógicas ali internas, uma máquina, né? Está sendo montada, com cada parafusinho no seu lugar. Mas o Poememes foi um projeto que eu gostei, que eu não renego, que, pelo contrário, eu adoro, acho maravilha. Tem um séquito de fãs do trabalho que fala, pô, maravilha, adoro, é meu livro de cabeceira. Então, assim, foi um projeto importante para eu sair daquele clima do Máquina Mundi, aquele clima meio preto e branco, choroso, lastimoso, e veio um projeto de bom humor, imagético, polissêmico. Quer dizer, foi uma oxigenação bacana no meu trabalho, foi um corte interessante, um recorte bem legal. Então, acho que é isso. O poeta tem que analisar que tempo é esse, que voz, que ritmo de voz, que melodia de voz. O tempo, por exemplo, esse negócio que eu te falei, a gente estava conversando. Marcelo, você quer que eu apresente sua biografia? Eu falei, que seja 5 linhas, tá bom. Não dá para mais dizer, fulano que é presidente da academia tal, e presidiu não sei o quê. E fala, essas biografias longas não dá mais, a gente está no tempo do dinâmico, o tempo do rápido, o tempo do vambora. Os relacionamentos toda hora terminam, não duram mais, nada dura, nada é feito para durar. O Bauman falava aí demais, né? Ele falava no tempo líquido, eu já acho que é o tempo gasoso, tá tudo gasoso, tá tudo louco, e a gente vai para frente, para essa loucura toda. E onde é que entra o papel da academia? Você não acha que ainda existe esse ranço, né? De não querer abrir, né? Sair dessa bolha, né?
Você vê, o Poememes é um projeto arrojado, é um projeto criativo, é um projeto de ousadia. Você é um dos poucos que tem um pé na academia e outro, né, nesse meio poético, como a gente chama de um mundo mais alegre, colorido, e, no entanto, você consegue fazer essa ponte e você defende, até por você defender também esse período pós-moderno, né, que esse hibridismo de linguagem, né, é sempre muito bem-vindo à nossa poética, né, odierna. Mas por que que muitos na academia ainda não pensam assim? Qual é a sua opinião? Você que é vice-presidente da UBE, você também representa uma entidade literária de tradição. O que falta para a academia entender que hoje o mundo é outro e a gente tem que caminhar cada vez mais para esse sentido, nesse sentido, Marcelo? Cara, tem várias explicações para isso. Primeiro é você, às vezes, você está preso muito ao que você estudou e que acha que é o molde correto de se fazer poesia. Não, poesia é isso, é isso, é isso. Se eu saio disso, já não é muito poesia, já deixar o pop invadir a poesia, deixar não sei o quê. Esses hibridismos aí, os puristas, né, do poético, né, o soneto, irororó e pereré, e se o poeta não faz pelo menos um soneto, esse não é poeta, e não sei o quê. São cheios de regras engessadoras. Um outro problema que pode existir é a questão do mundico, né? O mundico acadêmico. Como eu sou um cara que estou na UBE, mas também estou na PERJ, eu estou no Poeta Sai da Gaveta, eu estou ali, eu estou ouvindo uma opção de gente falando diversas dicções, eu estou interessado na dicção da Paraíba, eu quero ver o que o Miró da Muribeca tinha para falar, que eu acho muito legal, é um poeta de rua e acho que ele tinha umas brincadeiras geniais. Eu estou interessado nisso tudo. Então, assim, eu acho que a gente estabelecer essas fronteiras e ficar ali dentro da nossa tribo, só no chazinho das 5 da Academia Brasileira de Letras, ou isso é simbólico que eu estou falando aqui, né, metafórico. Outras academias ficarem naquele clubismo, eu acho é outro fator que uns vão se engessando os outros, ou dizendo o que é poesia, né? O que é poesia? Ah, poesia é isso, aí cria-se um modelo. O poeta, se não fizesse modelo, não seguisse. Se o poeta não souber metrificar, não é poeta. Ah, mas se o poeta não sei o quê. E aí você vai lá no Olga Benário, que eu dou aula, na criançada do ensino médio, eles estão falando rap o tempo inteiro. Aí a diretora botou eles para falar, fazer um concurso de batalha de rima no saguão ali de entrada da escola. Eu fico olhando assim, chego e fico olhando aquela juventude interessada em expressão, a expressão que vem de dentro e que é muita arte. A juventude quer arte, Jorginho, mas que tipo de arte é essa que a gente faz, eu, você e todos os poetas que estão aí me assistindo carinhosamente, me dando atenção? Que tipo é esse de arte que eu só quero ficar dentro de uma academia tomando chá? E eu gosto, eu tenho sonetos, eu vou lançar, aliás, alguns. Eu gosto, eu quero, eu vou lançar, eu sou capaz, mas eu gosto também da periferia, eu gosto dessas linguagens, dessas brincadeiras, eu gosto desse envolvimento, eu gosto desse ritmo, eu gosto dessa síntese, eu gosto de tudo isso. Mas eu não tenho, como eu sou um cara muito louco e muito, assim, quero nem saber o que estão pensando de mim, vou fazendo, porque você também não pode dar ouvido às pessoas. Esse coisa de, não, mas isso aí, se eu fosse você, eu não faria não. Aí que eu faço mesmo. Se eu sentir que vale a pena dar esse salto de maluquice, eu falo, não, essa maluquice aí eu compro essa briga. Não, mas não, esse caso aqui eu acho que é maluquice mesmo. E a hora que eu falo, não, é maluquice mesmo, deixa eu botar minha viola no saco. Aí é maluquice demais. Mas eu preciso ter minhas aspirações, minhas maluquices quando eu estou parado pensando em nada e dar um estalo assim na minha cabeça, falar, mas se por exemplo, o meme surgiu numa maluquice, num estalo. E se eu juntasse o poema com o meme? Eu falei, será que isso dá pé? Aí comecei a experimentar eu comigo mesmo, fazer uns, fazer outros, e ver se eu gostava daquilo. E a coisa foi ganhando força. Então nem toda loucura ganha força. Agora a gente só não pode dar ouvidos, não pode ficar aquele clube ali. Aí o clube ali, por exemplo, por que a Academia Brasileira de Letras não leva os poetas da rua, os slams, para fazer uma apresentação lá dentro e simbolicamente mostrar que a academia... Bacana a academia botar
meu Deus, agora eles colocaram como acadêmico o índio, esqueci, meu Deus, o Isso. Ailton Krenak. Muito bom. Simbolicamente foi ótimo, é maravilha, povo originário brasileiro, fantástico. Mas eu acho que precisa mais, precisa eleger a Conceição Evaristo, precisa botar mais, precisa botar uma escritora trans lá, precisa botar nós temos escritoras trans de literatura LGBTQIA+, temos. Então vamos botar essa gente toda ali na mistura. O problema, assim, quebrar a literatura ótima, Jorge, na literatura negra tem, do movimento negro, das pessoas que têm um engajamento, tem ótimos escritores dentro da cultura indígena, dos povos indígenas. Tem gente ótima que eu leio leituras trans, pessoas que estão produzindo textos que são transexuais, travestis, escrevendo. Tem gente, eu estou lendo, eu tenho essa parte da minha estante. Então, assim, acho que é preciso essas academias não ficarem tão fechadas e deixar oxigenar. Na UBE eu tenho falado sempre, gente, vamos fazer um festival de poesia periférica, vamos chamar o pessoal das favelas, que tem roda de poética de favela. Então, acho que isso não diminui a academia e acho que isso democratiza a academia, acho que isso não abaixa de maneira alguma. Como eu disse, tem qualidade. Claro que tem muita coisa ruim, claro que tem muita coisa boa. E poderia chamar os melhores. Tem muita gente boa aqui no Islã, chama esse, e fazer uma coisa rica, de qualidade, sem precisar esse negócio. Não, mas olha, a gente aqui não se mistura, não se fala, né, nisso, mas se tem esse sentimento. Mas na UBE a gente está tentando abrir muito, e a gestão da Eurídice tem sido muito importante nesse sentido de trazer qualidade, trazer diversidade, que essa é a palavra interessante, e multiculturalidade, Jorge, que é muito importante, creio eu, que a riqueza das coisas está na multiculturalidade. Perfeito, né, perfeito. Eu costumo dizer, Marcelo, que a poesia, a arte, de um modo geral, ela tem a função e ela tem a capacidade, né, de transformar realidades adversas. A pergunta clássica: por quê, para quê e para quem escrevemos, Marcelo? Cara, primeiro escrever é assim, eu adoro, amo criar. Porque as coisas vêm em mim, né? Não sei se os espíritas vão dizer que eu estou ouvindo vozes, estão me dando nomes de personagens. Eu estou criando coisas agora na área de prosa, né? Personagens, contos. Eu estou me desenvolvendo em outras áreas também, não só poética, não poesia. Então, assim, eu não sei se é espiritual, não sei. Sou agnóstico, né? Não sei se existe, eu não sei se não existe. Mas eu tenho, assim, o tempo inteiro, bota o nome tal, assim, não é bota o nome tal, mas vem nomes, assim, aleatórios. E nem sempre são nomes de personagens muito fáceis, não, assim, são nomes meio exóticos e diferentes. Então, assim, eu não sei, é um borbulhar de vontade de se expressar e de plasmar certas coisas para a arte, né? Nesse livro, no Mosaico, eu falo muito sobre essa transição do eu do artista, que o Heidegger vai chamar de Dasein, né? A tua constituição, que aí a gente pode... Pois é, tem um texto só sobre isso, aí, sobre como é que se dá a mimesis, né? Como é que se dá a feitura do texto artístico, da obra de arte, né? Como a obra de arte nasce. Essa vontade de você, primeiro, sem pensar em leitor nenhum, tentar resolver coisas na tua cabeça desarrumadas, né? Dúvidas, medos, angústias. Tem muita coisa, por exemplo, do material poético novo, que é meu momento atual melancólico. Assim, em alguns momentos eu fico muito triste. Então aí boto, assim, um personagem falando, eu boto exageradamente, que também não estou tão triste daquele jeito. Então, assim, a gente transforma em literatura, e bota literariedade, o que a realidade nos coloca, ou nos estimula, ou nos provoca. Então, assim, primeiro eu quero satisfazer a mim e poder... É uma palavra horrível, né? Regurgitar. Vamos usar regurgitar em vez de vomitar, vamos regurgitar aquilo que por dentro de mim está me incomodando, né? E eu gosto de registrar em livro porque
Às vezes eu pego Máquina Mundi e eu falo, gente, nesse tempo aqui, como eu estava pensando não sei o que lá. Ou o Diário do Camaleão tem poemas espíritas, né? Naquela época eu estava bem ligado ao kardecismo, e acho bacana, acho bonito aqueles poemas, não acho são inválidos hoje em dia, não. Não invalido, não. Mas acho bacana como é um retrato da minha época também. Então, o livro é um conjunto de coisas que me estimula muito a fazê-lo, né? E o leitor é o compartilhamento, né? Agora vamos ver se o pessoal pensa dessa forma, vamos ver se as pessoas, o que elas acham disso. Por exemplo, uma coisa que eu venho reclamando muito, né? A coisa dos relacionamentos que se dissolvem facilmente. É uma temática que toda hora eu revisito. É uma temática que agora eu estou querendo evitar, porque eu já falei demais nisso, mas me incomoda muito como a gente está tão insensível, tão grossos uns com os outros, né? Eu vejo muita grossura na rua, de a pessoa não ter um pingo de gentileza, né? Umas com as outras. Então, assim, há uma... Como o capitalismo hoje em dia está agindo na vida das pessoas e na psique das pessoas, isso me preocupa. Então, são muitas preocupações que eu quero transformar em poemas para ver se as pessoas estão também enxergando o que eu estou enxergando. Eu falo, gente, a gente precisa gritar que o mundo não está legal. Então eu preciso escrever um poema para dizer, olha, pô, peraí, acorda, né? É esse mundo que você quer? Esse mundo? Aí eu uso a ironia às vezes no poema, né? Tem um poema material novo que eu digo que eu acho que as relações... É uma ironia que eu não lembro, não me recordo como é que eu faço, mas eu brinco com essa coisa que elas estão durando até muito, né? Se não me engano, um mês ou dois, e aí eu falo, jogo, né, com rimas e com ritmos, como é irônico essa coisa, né? Até que está durando muito, um mês ou dois, um relacionamento. Porque agora, por exemplo, te digo francamente, tem relacionamentos que eu já fiz essa experiência, não duram nem um dia, às vezes, dura meio dias, metade de dia. Assim, é um mundo muito louco, né? Cheio de problemas ecológicos e então, esses problemas todos eu fico assim, bom, vou escrever um livro para falar dessas coisas todas de um jeito que eu acho que seja interessante, criativo, rítmico. Não ficar assim, pô, não é, literatura não é para ficar reclamando panfletariamente ou reclamando, é para ter criação, plasmar a arte. Eu falo muito disso nos 3 primeiros capítulos do Mosaico, sobre essa, quer dizer, eu falo do Heidegger, eu falo do Nietzsche, eu falo do Sloterdijk, que é um filósofo, se não me engano, holandês, né? Acho que é holandês. Eu falo, por exemplo, do Hamlet, eu falo de um poema que é o Beowulf, mas aquilo, cara, tu tira essas referências e pensa assim, bom, ele está analisando esses textos, mas deixa eu pegar o que ele analisou sobre transformação em arte e deixa eu pensar agora o meu caso aqui. Vamos pensar o meu caso. E os meus livros de ensaios são assim, quer dizer, porque eu cresci muito fazendo esses ensaios como artista, né? Então, meu desejo é ajudar também os outros artistas a se repensarem, a repensar sua prática poética, de fazer arte a partir desses ensaios sobre mimesis, sobre a arte, a transposição do eu do artista para a obra de arte, se é uma transposição direta ou indireta, que influências. Então, tudo isso me preocupa e por isso eu fiz questão de que o Mosaico tivesse essas discussões para que ajude o artista a pensar o seu trabalho. Maravilha, também, Marcelo. Só para acusar aqui a presença da Celi Luz, José Manuel Dias, da Eliane Juste, do Dan Juan, né? Algumas pessoas que eu consegui ver aqui, a Dalva Fralich, minha querida Dalva, um grande beijo. Lembrando a todos e todas que nesta segunda-feira, né, estão todos e todas convidadas aí para a grande festa de 15 anos do Sarau Pólen, né? E durante os festejos, né, do Pólen, haverá então o lançamento do livro Mosaico, o mais recente livro de ensaios do nosso querido entrevistado dessa noite, Marcelo Mourão. Marcelo, você começou a publicar dentro da sua linha de pesquisa, né, em 2015, temas em literatura de língua portuguesa, os diferentes olhares. Depois teve o Rotas e os Rostos, né, em 2019, e agora lança Mosaico.
Você já nos anunciou, já nos preparou que vem aí por aí um novo livro de poemas, né? Possivelmente para ano que vem. E já deve ter também já um próximo também livro de ensaios, que você não para, né? E aí a pergunta, você também é de opinião que o melhor livro ainda é aquele que você ainda há de escrever? Cara, eu não sei, porque é um desafio, né? Você se superar a cada trabalho, mas é isso que as pessoas esperam, né? Quando um artista vai acumulando trabalhos e vai se tornando a trajetória mais longa, né? As pessoas pensam assim, bom, vamos ver se agora ele veio na sua fase mais esplendorosa. Eu acho que sempre, 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 seja um artista da área musical, seja. A gente sempre pensa, será que agora isso se superou ou não? Ou caiu a qualidade? A gente sempre pensa. Mas é assim, uma responsa muito grande, né? Será que o próximo vai ser o melhor? As pessoas dizem muito sobre o Máquina Mundi. Não, o Máquina Mundi foi o teu maior auge, maior dizer que. Mas tem tanta gente que elogia o poema. No outro dia teve um amigo meu, que eu não sei se ele quer que eu revele o nome dele, que disse assim, cara, se tem uma coisa que tu inventou de original e raríssima, foi Poememes. Poememes é fantástico. Quer dizer, como dizer qual é a obra que é melhor que a outra? Quer dizer, eu não sei. Eu gosto demais do Máquina Mundi. Acho Máquina Mundi a virada da chave na minha cabeça. Mas eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu sei que é muita pressão para mim mesmo de dizer, olha, eu tenho que fazer um material no mínimo igual. Se não for igual, mas assim, a luta é sempre para que seja um excelente livro. Eu acho que o próximo de poemas, a meu ver, vai ser muito surpreendente. Muito, 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 muito. Se você já viu loucura, você vai ver uma loucura duas vezes mais. Mas pode ser que algumas pessoas achem que é uma coisa, sei lá, tem gente que não vai achar tão bom. Quer dizer, gosto artístico, saber o que o público vai gostar, acho complicado, mas assim, eu acho que o meu de poemas, pelo menos do ano que vem, vou fazer de tudo para sair. Cara, tá me dando um trabalho gigantesco. São 7 anos que ele está sendo programado, pensado, roteirizado e então tem assim esses projetos paralelos, simultâneos e no meu baú, né? Aí agora assim, depois que aconteceram alguns problemas esse ano com a minha mãe também, eu falei, pô, eu preciso botar esse troço para fora porque é um livro muito também emocional, sabe? É um livro assim, sabe quando você fica com a alma cansada? É um livro com a alma cansada. Mas eu precisava estar muito emocionado. Eu falei que é momento mais delicado para mim do que esse ano que eu passei com a minha mãe, assim, momentos bem difíceis e que a gente indo a médico, né, hospital e tudo mais. Então é a hora. Chegou o momento de eu colocar para fora um livro com uma estrutura dramática que não seja piegas, e é isso uma coisa que eu tive muito medo, porque eu tô à flor da pele, né, em carne viva, mas e aí assim, algumas questões emocionais eu consegui plasmar em arte, sem que mais ou menos as pessoas percebam que necessariamente sou eu que estou ali me desnudando, né? Mas era um momento, sabe, quando agora esse rebento tem que nascer, ou ele nasce ou não nasce. Ou, chegou a hora, 7 anos, já vai para 8, ele nasce, mas é complexo, porque é a primeira vez que eu vou usar um ilustrador, eu mesmo ilustrava, né? A capa, no máximo a capa era ilustrada, mas de resto não, o interior não. E assim, deu um cuidado com o design interno muito grande, até o papel, né? Eu vou pensar bastante. Cara, os mínimos detalhes estão sendo pensados assim meticulosamente. Se vão gostar, se vão achar que é o melhor de todos, aí eu não sei, mas que ele tem uma lógica estrutural muito minuciosa, pode contar O que nosso tem. querido, o nosso Muito querido Zé... cerebral, ele é emocional, mas ele é muito Entendi. cerebral também. Ele é muito emocional, mas ele é muito cerebral. Perfeito. O Zé Calazans diz que tanto Máquina Mundi quanto Poememes, né, são dois excelentes livros, né? O nosso querido Amaury Nascimento dá o boa noite, o Carlos Chapu também. E agora eu queria falar um pouquinho agora sobre a celebração de 15 anos do Pólen, né? Porque segunda-feira, Marcelo, é um dia de lançamento, né? Mas é um dia de festa, né? E nós que passamos por um período tenebroso, né, da humanidade, que foi o período pandêmico,
e eu que acompanho muito o seu trabalho, e você pode ter certeza disso, você sabe que lá naquele livro de presença, tá o meu nome lá, acho que em todos, se eu faltei um ou outro, né, mas eu estive, né, lá em quase todas Que as eu lembre, edições não. do Pólen. Que eu Então, lembre, não. o Pólen, ele foi, né, como a maioria, né, esmagadora, foi interrompida em razão da pandemia, não tínhamos como mais ocupar o espaço presencial, tivemos que migrar para o espaço virtual, né, e o Pólen conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, inclusive agora, mais recentemente, você fez um recorte, né, de uma das atrações do Pólen, que é o Papo Pólen, e que a gente até comentou aqui agora há pouco, né, que você entrevista vários escritores, várias escritoras, pessoas interessantes, artistas em geral, e a pergunta também vem já em relação quando o Pólen completou 10 anos, você idealizou uma coletânea, né, para brindar aqueles 10 anos de Pólen. E já tinha havido ali uma parada, né, por outros motivos, foi bem antes da pandemia. E aí veio a pandemia e agora se não me engano, é o primeiro, né, evento presencial, né, do Pólen, logo justamente num evento que vamos aí brindar os 15 anos do Pólen, que para mim é um dos saraus mais, se não for o mais democrático que eu já frequentei, já conversamos a respeito disso, né? Você já recebeu academia, você já recebeu poeta verbalista, eu já estou até me apropriando dessa sua expressão, né? E você faz de um modo bem anárquico, no bom sentido da palavra, né? Você faz daquilo um grande caldeirão, né? E dando oportunidades a todos ali. Isso é muito interessante. E sempre tematizando de forma muito criativa. Esse público que foi agora informado dos 15 anos do Pólen deve ter até se surpreendido, porque todo mundo com a cabeça ainda, né, se recuperando dos males, né, deixados por essa pandemia, e aí veio uma data festiva. Caramba, Pólen 15 anos. Como você vê a diferença dos 10 anos comemorados por meio de um lançamento de uma coletânea e hoje, quer dizer, no caso, segunda-feira, nós vamos fazer uma grande festa, microfone aberto, com algumas atrações, lançamento de livro. Qual é o sentimento? O que mudou de lá para cá? Porque de lá para cá, depois da comemoração de 10 anos, você ainda ocupou o espaço na Lapa, né, o espaço multifoco, Copacabana, né, se não me engano, Taberna da Laura, né? E, e logo depois houve uma interrupção em razão da pandemia. E agora a gente volta, inclusive no mesmo palco, no mesmo espaço onde foi comemorado os 10 anos do Pólen. O que você espera dessa grande festa de segunda-feira, Marcelo? Apesar de ser um dia não muito favorável a saraus e tudo mais, é um dia que eu estou de folga, né? E foi assim. E também tinha o 6 de novembro, que foi quando a gente voltou a fazer o Pólen em 16. A gente tinha parado, aí voltou em 16 e parou em final de 19. Então, 6 de novembro foi exatamente a data que a gente recomeçou lá na Multifoco, na Lapa. Então, assim, é uma data interessante. Mas o que eu espero? Eu espero muita alegria, muita gente bonita, interessante, grandes poetas, artistas, não só que estão pré-convidados ali, atrações, né, principais e tudo, que a gente pode chamar assim, mas também o público de poetas, os que vão falar no microfone aberto, tem muita gente boa, que a gente gosta e que sempre me prestigia. Se eu for falar uma gíria aqui, uma linguagem mais informal, eu diria que eu estou bem cercado, né? Os meus grandes amigos, as pessoas que eu gosto de verdade, vão estar lá com certeza. É gente da melhor qualidade e artistas da melhor qualidade, né? Cada um tendo uma poética, uma dicção diferente, mas muito interessante, né? Eu não vou citar um por um, porque não sei quem vai, quem não vai, mas eu sei os que sempre vão e sempre dão força. E são as pessoas que eu admiro, é isso que eu fico feliz, né? De poder
não só ser gostado por elas, mas também gostar demais dessas pessoas que vão, e eu sei quais vão. Claro que a gente tem sempre, quando a gente lança um livro, sempre tem alguém que aparece que a gente não nem fazia ideia que estava afim de ir, e vai. E tem gente que a gente estava crente que ia e acaba não indo, mas tem sempre um motivo realmente forte para não estar. Eu acho que vai ser uma bonita festa. Esse ano era para ter a coletânea volume 2, mas devido aos meus problemas particulares, familiares, deu uma bagunçada. A coletânea, eu não gosto de lançar qualquer coletânea. Acho que tem que ter uma qualidade acima do normal, uma grande capa, um grande revisor. Então, assim, é um processo de produção que a gente fez aquele primeiro, né, juntos, aquele volume 1, e você viu que é um processo punk, né, de fazer. A tua coletânea com o César Manzolillo, a Rubermária, foi de uma qualidade. Para sair um produto de qualidade, Jorginho, tem que ter uma grande equipe, tem que ter. O livro sai caro, às vezes sai caro, mas para lançar porcaria, não dá. Então, assim, eu não gosto de lançar coisa ruim. Porque eu sei que o público é exigente, eu sei que eu sei o que o público espera de mim, e eu sei o que eu espero de mim também, que é não lançar qualquer coisa. Para lançar qualquer coisa eu não gosto, eu não estou afim. Conheço várias coletâneas aí no nosso meio que são feitas de qualquer nota, mas isso não é meu trabalho, eu não gosto. Eu gosto de um grande revisor. Você sabe que agora eu te pedi um contato de uma excelente revisora e tal, e a gente também tem outra revisora que a gente também ama de paixão. A gente se cerca de bons profissionais e bons amigos. Então, assim, não gosto. Eu acho o trabalho porco, né, falando assim mais informalmente, eu não gosto de fazer. Então tem que ter assim um grande capista. A gente quer fazer o melhor para o público, né? O público sempre tem que ser respeitado ao extremo. Então, assim, lançar por lançar, então não deu para lançar a coletânea. Mas que eu queria fazer de 5 em 5 anos a coletânea, né? Eu também não ficar muita coletânea. Coletânea tem que dar valor, não ficar lançando, sei lá. Umas besteiras também, né? Porque, por exemplo, o Poesia Simplesmente, todo ano tinha sua coletânea e eram todas de excelente qualidade. Então, assim, na minha cabeça eu queria 5 anos, mas bateu assim, passou 5 anos, mas aconteceu coisas que me impediram, né? Me baratinaram demais a cabeça, né? Trabalhando, doutorado, mãe precisando dos meus cuidados o tempo inteiro. Então, não deu, mas eu quero fazer, quem sabe, não sei se ano que vem, porque ano que vem livro novo de poemas. Mas, assim, muita coisa que estava programado, mas não Você deu. falou Não que deu. espera receber grandes artistas, grandes poetas, e eu acho que vale a pena a gente citar que atores que fazem parte dos capítulos 6 e 7 de Mosaico, né, que é o Passa na Praça, e o Flávio Nascimento, Flávio Nascimento, eles são atrações convidadas da noite no dia 6, né? Noite que nós iremos brindar os 15 anos do Pólen e também vamos fazer o lançamento de Mosaico. Nesses 15 anos, meu amigo, mais conquistas, mais decepções, ou metade, ou mais conquistas, menos decepções, ou mais decepções e menos conquistas? O produtor cultural que tem que responder agora. Bom, legal você explorar esse lado. Eu acho que foram muito mais conquistas do que decepções, que não são poucas, tá? Decepções são muitas, mas foram muito mais conquistas, porque até o momento em que a gente leva uma decepção pela cara, né, de algum artista ou de alguma coisa ruim que aconteceu que não foi tão legal, a gente está no maior aprendizado e no maior amadurecimento do mundo, né? E hoje eu tô esse cara muito mais sabendo pisar aqui e ali, com cuidado, porque o malucão que eu era está muito mais contido, e até às vezes contido demais pro meu gosto. Eu me seguro muito, mas é porque todos esses desencontros me ensinaram muita coisa, o que dá certo, o que não dá certo, o que você pode fazer chover colorido que a pessoa não vai dar valor nenhum. Então, assim, coisas que eu fui vendo que deram certo e coisas que não deram certo me constituíram essa pessoa que eu sou. Então, muito mais conquistas, prêmios que eu consegui, assim, a foram 2 prêmios, assim, um pro Pólen, um pro
pro Papo Pólen, que é o spin-off do Pólen, né? Porque a gente tinha um momento lá no Pólen que tinha uma entrevistinha de 5 minutos. Mas o Papo Pólen saiu do Pólen para virar um programa, né? Então, muita coisa que aconteceu ao longo desse tempo foi só ganho de aprendizagem muito grande. Eu escutei muita gente falando poema no palco. O Pólen é uma escola de convivência, tolerância, pluralidade, democracia real, verdadeira e muito aprendizado. Eu aprendi muito, 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 muito. Eu acho que as pessoas que foram também aprenderam coisas. Eu experimentei muita coisa. O Pólen foi mudando de cara conforme foi mudando também de espaço. Na Lapa era mais político, e na época do que eu acho que era mais festivo, era mais gozador, era mais dionisíaco, era mais maluco. Aí certas experiências foram feitas. Então, assim, agora eu já estou pensando em voltar com o Pólen mais para frente, né? Mas de uma maneira ou outra, repaginada. Então, assim, eu acho que é por aí. A gente vai caminhando e vai repaginando o movimento, vai fazendo. E eu acho que na segunda-feira a gente vai retomar um pouco o espírito da alegria, da festa, mas também com pensamento, positividade, qualidade artística. Não é bagunça, é uma bagunça de qualidade, mas eu acho que vai vir muita coisa boa na segunda. E sempre que o Pólen é um nome simpático para mim, acho que para as pessoas, ele é evocado o espírito do Pólen, que ele sai da hibernação momentânea, ele sai com força. É uma marca que eu, modéstia à parte, acho que ficou, e toda vez que ela for retomada, e ela é tão forte, cara, que já recebi convite para participar de outros grupos artísticos, saraus, até produzir saraus. Eu fico pensando assim, meu Deus, se eu for fazer um sarau novo, vai vir todas aquelas ideias minhas. Eu fico até com medo porque vai virar Pólen, vai acabar. É tanta identificação, é tanta personificação, assim, e simbiose, eu e o Pólen, e vai virar Pólen. Não é legal. Aí eu fico até assim. No outro dia, um amigo meu, querido, né, até assistindo a live, me pediu conselhos para produzir um sarau. Aí eu fui dando uns ou outros, mas não quis dar muitos, porque senão eu tive medo de influenciar, sabe, de ficar muito parecido. É um medo muito grande de despersonalizar. Então, assim, eu acho que se eu participasse de um novo grupo de sarau, e as pessoas também não me vissem naquele grupo, e eu falei, ih, o Pólen aí, olha o Pólen. Assim, é uma coisa assim, de olhar para minha cara, é o E Pólen. você já Engraçado tem isso. algo assim preparado? Porque as pessoas, a partir de segunda-feira, vão chegar para você certamente e dizer assim: e aí, Marcelo, quando é que será o próximo Pólen? Porque eu me lembro que na festa de 10 anos eles formularam essa pergunta, né? Você, na sua cabeça, já tem alguma coisa programada ou você ainda vai pensar para ano que vem? Cara, o novo Pólen, as pessoas vão ter um choque, porque vai ser um Pólen assim de que eu quero, né? Que seja, mas no máximo 20 pessoas, no máximo, estourando. O Pólen era 50, 60, né? Então era assim, porque quando você está com 50, 60, não tem jeito, meu amigo. É difícil. Ganha-se por um lado, né? Pelo lado vamos chamar de claque, né? O pessoal que está ali na plateia ganha-se porque você vai ter um público grande, os artistas gostam de se apresentar para grandes públicos, mas fica assim, inevitavelmente, né? Não tem jeito. Talvez o Poesia simplesmente saiba administrar isso muito bem, né? Até porque está dentro de um teatro, aí as pessoas dão uma silenciada na conversa. Mas se você botar num bar, meu amigo, o pessoal vai querer conversar e beber, cara. Então já joga para outra direção, o espírito é outro. Aí vem o dionisíaco. E como agora eu estou muito ligado no texto, na qualidade textual, eu quero ouvir o texto do outro, eu quero falar o meu, não quero só exibir o meu, não, porque a coisa do ego, do egoísmo, também não faz muito a minha cabeça. Então eu também quero ouvir o outro e que eu possa me ouvir. Então não pode ter muita gente. Então acho que vai ser um Pólen mais intimista, né, essa experiência desse Pólen dos anos 2020, né, vamos chamar assim, vai ser uma experiência intimista, vai ser uma experiência de dar maior atenção. O espaço, eu não sei se vai poder ser um bar. Então, assim, tem toda uma dinâmica aí, eu estou pensando que as pessoas não vai ser aquilo que era, mas acho que dá para adaptar e dá para a gente voltar às características, manter algumas características, mas
Mas não dá para ser aquele, né? Eu acho bacana, eu gosto, você faz bem esse tipo de sarau show, né? Sarau, né? Com agito, animação. Mas não quer dizer também que a gente com 15 pessoas não fica animado com alguém tocando um violão, né? Eu acho que o Pólen vai estar parecido um pouco com o Ponte de Verso da Teresa Rock ali, daquela coisa da Da roda. Eu acho reflexão, que né? eu tenho medo de ficar parecido muito com. De ser uma coisa assim. Mas bem que a Teresa tem levado o público à beça, né? Mas não é que aquele formato Não é ali de de hoje roda, né? que você até tenta realmente promover um encontro assim, né, para se pensar poesia, se pensar literatura. Eu cheguei até a fazer participar também de um sarau, né, com o Sérgio Comozar lá na livraria, ali na livraria, que era dentro de uma livraria e também tinha um formato mais intimista também, né? A gente conseguiu ficar ainda durante 6 anos ainda. Olha só o tempo, né? Como é que voa, né? Mas hoje em dia é bem mais difícil. Eu acho que é até mais fácil você desenvolver um trabalho assim hoje, porque o entretenimento, né, o sarau show a que você se referiu, hoje em dia está cansando muito, Marcelo. É difícil hoje, porque hoje o comportamento desse nosso público está bem diferente, né? As pessoas hoje estão com menos dinheiro, estão mais inseguras de sair às ruas. Hoje está difícil você reunir 30, 40 pessoas. Até mesmo num lançamento está difícil. As pessoas estão preferindo pedir pelos correios, né? Porque as pessoas não estão se sentindo seguras, né? Nas ruas, essa que é a verdade. E aí a gente vai entrar para várias discussões, né, vários temas aqui, mas a gente que também é produtor cultural, a gente tem que observar essas mudanças, né? Isso é uma coisa também que atinge diretamente o nosso trabalho. Marcelo, nós chegamos a 1h21. Agora eu queria dedicar esses 10 minutos finais aí para você, como nosso entrevistado de hoje, né? Falar, fazer os seus agradecimentos e suas considerações finais, né? Porque eu acho que está um tempo até bem legal. Nós conversamos um pouco, batemos um papo sobre o seu perfil mais ensaísta, mais acadêmico, né? Sobre o lançamento de Mosaico, que será agora realizado no dia 6 de novembro, lá no Bar Ernesto, na Rua da Lapa, número 41, a partir das 18 horas, né? E falamos também, né, dessa volta, né, emblemática, quer dizer, ainda não é uma volta, mas você está preparando já num outro formato essa volta, mas vamos festejar, né, como um grande marco os 15 anos desse sarau que sempre deixa saudades quando ele para, de funcionar, né? E já está deixando já saudade e agora a gente vai comemorar segunda-feira. Então eu deixo esses minutos finais para você, para a gente então encerrar e dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo nesta noite aqui, tá bom? Falou, Jorginho. Para começo de encerramento, né? Dizer que você é um dos melhores Que isso. entrevistadores que já me entrevistou, porque que já me entrevistaram melhor, concordância melhor verbal. Digo isso com toda a segurança, porque você conseguiu abranger todas as funções, a artística, a de produção cultural. Eu nunca tinha, numa entrevista só, dado tantos, pensado tantos segmentos das minhas funções, né, daquilo que eu faço, como nessa. Essa aqui foi um exercício de reflexão e de sondagem de todas as áreas da minha vida. Então, só tenho a agradecer a você pela belíssima condução, competente pauta que eu sei que você preparou antes para vir, estudou, super competente. Então, poxa, muito obrigado por essa excelente entrevista feita por você, uma das melhores entrevistas de vídeo, né, que eu já fiz, com certeza, sem dúvida alguma. E agradecer com certeza aos queridos amigos que estiveram aqui presentes, que fizeram interações tão bonitas e carinhosas, como sempre. Gente bacana que já vem acompanhando o meu trabalho há tanto tempo, há tantos anos.
Então, só tenho a agradecer de coração, com muito carinho. Quero abraçar vocês também com muito carinho lá na segunda-feira, cada um de vocês. Fazer aquela dedicatória personalizada. Alguns podem até dizer, pô, exagerado, fala demais, escreve demais. Mas eu gosto de cada pessoa que vai me visitar lá, botar uma dedicatória assim, fazendo menção àquilo que a nossa relação de cada um daquelas pessoas comigo tem de mais bonito, tem de mais prazeroso. Então, sempre faço questão de destacar alguma coisa ali na dedicatória, muito particular daquela relação que eu tenho com aquela determinada pessoa. Então, são dedicatórias longas? São mais demoradas? São. Mas eu acho que eu deixo o meu coração aberto sempre para falar o que ele acha daquela pessoa e falo sempre com muito carinho, porque acho que, como você bem falou, no momento pós-pandêmico, com dificuldades de transporte nesse Rio de Janeiro, dificuldade de violência, dificuldade do horário, dificuldade do dia ser segunda-feira, dificuldade de pessoal trabalha na segunda. Então, o cara chegar e ir lá, fazer todo o esforço. O Paulinho Reis, aí, desculpa eu citar o nome do Paulinho, não queria citar um só, mas vou citar o Paulinho, ele vem de longe, ele está dizendo aí, pô, vou sair da região dos lagos para ir te ver, te prestigiar. Isso para mim, cara, é o exemplo de carinho, de afeto. Então, assim, desculpe outros amigos que eu citei, eu sei que vocês também, não dá para comparar esforços, né? Eu sei que tem muita gente que também vai lá me dar um abraço, até nem por dia. Eu conheço casos até que já veio me falar que vai se esforçar, e eu acho isso do caramba, não tem preço, porque no fim das contas os livros são pontes de amizade, né? E o Julinho, por exemplo, Nobre ia tocar, não vai poder tocar, então não tem problema, não pode tocar no pólen, ótimo, assim, ótimo não, né? Mas eu fico infeliz porque a gente não vai contar com o grande artista, mas ele está passando um problema de saúde, né? Seria abusivo da minha parte pedir para ele, com todo o problema, ele nem poderia estar no palco, né? Pelo problema de ter que operar a parte, né, do corpo. Então, assim, seria assim, eu não gosto de pedir aos meus amigos aquilo que eles não podem dar. Eu não gosto de me abusar, eu não sou abusado, eu não gosto de pedir. Mas o amigo chegar e de espontânea vontade, doar o seu tempo, doar o seu esforço, sua saída de casa, para chegar lá e me dar um abraço, pelo amor de Deus, isso não tem preço. Seja o Paulinho que está saindo lá da região dos lagos ou o Zé Calazans que está, de repente, saindo de Riachuelo, que também não fica tão perto assim. Poxa, gente, obrigado pela presença sempre de vocês perto da minha vida, obrigado pela audiência aqui conosco mais uma vez, obrigado, Jorge, por essa baita entrevista e por todos os esforços que você depositou na propaganda dessa live, na propaganda do livro, na produção desse livro, nas vezes que a gente bateu cabeça, e a gente sempre bate, isso é importante para a gente crescer, a nossa amizade, crescer a nossa mente como adultos e como pessoas. E, cara, parceria sempre nota 10, nota 1000, você sempre aguentando ali coisas espetaculares, você dando suporte cada vez mais, fez um teaser, então tudo isso que você fez por mim, só tenho a agradecer de coração e humildemente te dizer muito obrigado, meu amigo. Mais um projeto aí na praça, realizado. Eu que agradeço, Marcelo. Na verdade, a gente está aqui sempre para aprender, né? Eu acho que ainda estou muito distante ainda de um padrão que eu quero chegar, mas isso por uma exigência minha, né? Por uma forma de trabalhar, né, que eu acho que a gente tem que estar sempre pensando, aprimorando, melhorando. E se até aqui, esse momento, ainda não cheguei à perfeição, é porque realmente ainda não pude, né? E você também sabe, você falou agora na nossa entrevista também um pouco do lado pessoal, né, com a tia Leia, né, sua mamãe. Você sabe também que você é muito meu amigo, você sabe que este ano eu passei por um momento muito complicado, né, vivo também um momento muito complicado. Hoje, eu já não sou aquela pessoa, eu sou uma pessoa diferente em vários aspectos, e muita coisa, muita informação em cima de mim, eu realmente fico, às vezes, com receio, né? E eu fico muito passível às falhas, o que é
muito comum, porque sou um ser humano, né? E o ser humano tem essa, digamos assim, né? Ele falha mesmo, né? E quando a gente fala perfeição, é que a gente quer sempre aprimorar, aperfeiçoar, melhorar, mas você pode ter certeza, em nome de nossa amizade, em nome do profissionalismo, a gente vai estar sempre ali procurando fazer o melhor. Eu estou aqui não apenas como o editor-chefe da Aventura Editora, como seu editor, não apenas como um fã, um admirador do seu trabalho, que respeita muito o seu trabalho, mas principalmente como um grande amigo. E nós somos, talvez, poucos que trocam muito. Tudo isso que a gente conversou aqui nesta noite, a gente troca muito pessoalmente, né? A gente fala muito do meio, a gente fala como é que está acontecendo nas academias, como é que está acontecendo a poesia nas ruas, né? Quem tem que estudar, a gente precisa, né, cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos. Então é sempre uma troca muito bem-vinda. Então, assim, eu me sinto muito honrado com isso, tá, Marcelo? E você pode ter certeza, a gente está sempre aprimorando. Se a gente não está perfeito, a gente erra aqui, erra ali, mas a gente também acerta aqui e acolá. E aí assim a gente vai aprendendo e melhorando. Eu queria aqui dar o meu boa noite a você. E eu tenho certeza que segunda-feira nós vamos receber boa parte dessa galera aí que está nos assistindo. Eu sei que tem muita gente de fora, a Isabel Teixeira, lá de Rondônia, está nos assistindo aí também. Certamente ela não poderá vir, mas eu tenho certeza que ela estará aqui com o coração, né, presente aí. E muita gente que virá, como é o caso do Paulo Reis, que é um queridaço, ele me falou já tarde que virá aqui sim, segunda-feira, para prestigiar o evento. E fica aqui o convite aberto a todos vocês, a todas vocês. Segunda-feira, dia 6, estaremos juntos lá no lançamento de Mosaico de Marcelo Mourão. Meu querido, mais um sucesso editorial, parabéns, tá? E muito obrigado. Eu que agradeço muito por essa oportunidade, por mais essa oportunidade. A todos vocês que nos assistiram, porque eu acho que aí já está caindo chuva aí, não sei como é que tá aí. Mas aqui tá, rapaz, mas eu falei assim, ainda bem que não caiu o sinal. Mas olha só, que seja então uma chuva de bênçãos, né? E que segunda-feira a gente seja bem abençoado, tá? Contamos com vocês todos aí. Muito obrigado por essa seleta audiência, a todos aqui da Aventura Editora e também que nos assistiram. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Valeu, Jorge. Tchau, tchau. Valeu, querido.